Sejam bem-vindos ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos, pautado pela consistência, pela coerência e experiência, transmitidos de uma forma leve e descontraída. Este episódio, um patrocínio do Visite São Paulo, e eles não passaram em branco não, porque foi justamente a equipe de Visite São Paulo que a gente trouxe aqui para falar, porque patrocinador também fala, mas não só fala fazendo merchandising, na verdade a gente vai usar um pouquinho da expertise deles para dividir esse conhecimento, eles que são buscados, né? Vocês, os profissionais maravilhosos que são buscados por tantos destinos como forma de orientação. Bora lá fazer um episódio para aquele destino que quer saber tudo de Convention Bureau, como começar a Convention Bureau, como melhorar a Convention Bureau. Esse é o episódio para você ouvir. Então, bem-vindo, equipe. Vou pedir que cada um de vocês se apresente. Você vai ser o último, porque é menino, né? Vamos começar aqui, por favor, cada um de vocês com o seu nome e o departamento. Kelly, bora. Meu nome é Kelly Oliveira, estou como diretora administrativa financeira do Visite São Paulo. Helenice Zaparoli, estou como diretora de eventos do Visite São Paulo. Tassiane Oliveira, diretora de relacionamento do Visite São Paulo. Aline Moreto, diretora de promoção do Visite São Paulo. E eu sou o Fábio Zelensky, diretor de marketing do Visite São Paulo. Muito bem, então sejam bem-vindos ao episódio que vocês estão patrocinando. Muito obrigada, em primeiro lugar. Mas vamos lá, gente. Acho que o mais importante nesse episódio é a gente... Vamos começar a orientar os destinos que têm um interesse em melhorar ou em criar um Convention Bureau. Vamos começar da fase 0, né? Então, sou um destino, sou gestora de um destino, já o escutei falar bastante sobre Convention Bureau, não tenho tenho alguma noção do que seja, mas vou bater na porta lá de vocês para saber, me informar um pouquinho, né, de como que eu monto. Aliás, Convention Bureau, que bicho é esse, né? O que é um Convention Bureau? E eu vou pedir para você começar para mim. Você está com uma cara de quem está louca para conversar, já que somos. Por quê? Porque o Convention Bureau é um movimento orgânico. Ele é um movimento da oferta, que vão ser exatamente os associados ou os mantenedores. Então, todo Convention Bureau, ele nasce de um movimento da oferta turística de um destino que se organiza, principalmente a iniciativa privada, para que seja representativo daquela cadeia. Então, eu não escolhi a gestora de associados, de relacionamento com associados à toa. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Bom, vou falar aqui para a câmera. Visite São Paulo, na verdade, um Convention Bureau, ele é uma entidade, né, uma organização que se especializa no destino, né, entender o destino, compreender o destino, qual é a oferta, qual é o DNA daquela região que ele vai defender, ali, que ele vai promover. E ele atua unificando toda essa cadeia produtiva de turismo, viagens e eventos que está em torno nesse movimento que a gente chama de turismo, né? Então, o Convention Bureau, ele é uma entidade que representa empresas associadas, mantenedores, que também acreditam, né, no destino, também acreditam na oferta turística e potencial econômico daquele destino. E ele escolhe uma entidade como essa para ser representado, né? Então, para poder falar com o poder público, né? Vamos lá, que tipos de empresas normalmente a gente encontra dentro de um Convention Bureau? Hotéis, restaurantes, bares, casas de shows, né? Falando do Visite São Paulo hoje, nós temos 600 empresas associadas em 30 segmentos de mercado. Nossa! Então, são 30 nichos totalmente distintos, com expectativas diferentes, e que o nosso papel como Convention Bureau é dar voz a esses segmentos e também a essa pujança que é o setor como um todo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pautar a grande diferença do Convention Bureau em relação a todas as outras entidades do turismo, né? O Convention Bureau, ele é representante da cadeia, ou seja, ele não é setorial. Não, como você falou, né? São 30 segmentos econômicos. Então, ele representa o conjunto de toda a oferta turística que é atuante naquele município. Existe uma finalidade, né? Então, assim, a gente pode criar uma associação de oferta por vários motivos, mas o principal motivo
é a atração de visitantes, né, que fiquem no destino, que pernoitem no destino. Não que a gente não queira os visitantes que passam o dia, né, o excursionista, mas ele não vai deixar tanto dinheiro quanto aquela pessoa que vai dormir no destino e que, consequentemente, vai ter todas as suas necessidades para serem atendidas, né, e vai acabar gerando muito mais receita. Hoje, você tem, dentro dessas categorias dos associados, né, a gente tem um grupo que se sobressaia em relação aos demais, algum grupo que tem alguma importância maior na viabilidade do Convention Bureau? Perfeito. Quando você fala, é muito claro para a gente que um Convention Bureau ele é um intermediador. Né? Ele sabe quem tem e quem precisa no destino. E o nosso papel é fazer essas pontes, é dar voz a essas iniciativas individuais de cada setor, mas de forma mercadológica, de fato. Dentro quando a gente fala de um destino, como São Paulo, por exemplo, e falando também do papel de um Convention Bureau, que é promover o seu destino, identificar ali quais são os seus potenciais, de promover para atrair novos públicos, novos eventos e movimentar, né, todos os atores, todos os stakeholders desse setor. Então, temos sim, quando a gente fala... A gente sempre usa um exemplo, né? Quando você vai fazer um evento, o que você precisa, né, no local? Então, você precisa do local, você precisa do organizador daquele evento, você precisa da hotelaria para hospedar, do entretenimento para fazer o pré e pós-evento. Então, são muitos fatores que entrelaçam um evento. E o Visit São Paulo, ou um convention que esteja aí começando, ele tem que ter esse perfil, ele tem que entender essa responsabilidade. Então, quanto mais multissetorial for este conjunto, maior é a representação e mais rico. Perfeito. Né? Kelly, vamos conversar um pouquinho, porque eu acho que a gente trouxe assim, essa questão de associado. Como se viabiliza financeiramente, normalmente, um Convention Bureau? Vamos falar de São Paulo, tá? Porque a gente sabe que tem várias realidades, né? Mas essa gama de membros, eles pagam uma mensalidade. Sim, paga a mensalidade, né? 80% aí do nosso faturamento ele é representado pelo Runtex, tem as taxas dos mantenedores, que são os outros segmentos, que acaba pagando uma mensalidade fixa. Entretanto, inicialmente, para fundar um Convention Bureau, você tem toda a parte, né, estatutária, que precisa ser, primeiramente, o estatuto precisa ser desenhado, se tem um conselho, se tem uma diretoria executiva. E aí quando entra também toda a parte de governança corporativa. Hoje, qual é a sua principal receita, os seus principais custos, tudo isso ele é desenhado, né? Até para que ele possa retornar ali também para os seus associados, né? Diversas outras receitas, projetos, não só de mensalidades de Runtex como mantenedores, que são esses outros segmentos, mas também parcerias públicas-privadas. Perfeito. Que hoje ele precisa também diversificar, né, essa receita, não depender apenas, por exemplo, de um determinado segmento ou apenas de uma mensalidade do associado. Então, diversificando essa receita, você consegue investir mais um recurso em campanhas, em projetos, até para que você tenha aí um Convention Bureau que consiga unir forças, né, e dar o retorno devido para os seus associados. Vamos falar dessa palavrinha Runtex, que tem gente que não está muito familiarizada com o assunto, né? E o Runtex, da minha experiência, né, como eu trabalho com muitos conventions bureaus, é a principal fonte de receita da maioria dos conventions bureaus brasileiros. Então, vamos explicar o que é o Runtex? O Runtex é uma contribuição facultativa, né, que cada hóspede deixa para o destino, quiser. Né? Deixa se quiser para o destino. Ela não é uma taxa compulsória, obrigatória. Então, o hóspede, a cada noite, né, que ele se hospeda em determinado hotel, ele contribui através dessa taxa, que a gente denomina Runtex, para o hotel que é associado ao Visit São Paulo, no caso, o Visit São Paulo ou qualquer outro destino. É por dia, por quarto? Por dia, por quarto, por noite. E também ele tem uma variação em função de categoria, eu imagino. Sim, temos a categoria econômica, luxo, o pisqueio. Então, assim, existe aí essa diferenciação, né, por categoria. Então, é de acordo com a categoria do hotel. Perfeito. Tá? Vamos dizer, a mensalidade também tem uma variação, né? Porque, assim, um shopping não
vai pagar a mesma coisa que uma empresa de eventos. Sim, é diferente. Então, por exemplo, nós temos as companhias aéreas, temos os shopping centers que são associados, temos os espaços de eventos que são os centros de convenções. Por exemplo, o centro de convenções paga de acordo com a metragem do centro de convenções. Então, existe aí uma metragem mínima, uma metragem que daí também independente disso, mas nasce um mínimo, né, por espaço, e aí há uma diferenciação no valor da mensalidade. Perfeito. Assim, da mesma forma, um restaurante, né? Um restaurante pequeno, um restaurante maior, né? É justo que alguns lugares dividam um pouco essa conta, né? Essa conta é dividida, então, entretanto, a política do Visit São Paulo, no caso dos restaurantes, esse segmento, nós temos uma política diferenciada do valor de mensalidade. Então, redes também que são associadas também, existe aí uma diferença, né, no valor da mensalidade. Geralmente, nós criamos pacotes para esses associados. Associando um restaurante ou 10 restaurantes, existe aí benefício, um benefício de de desconto. Perfeito. Sim. Não, eu acho que é muito importante, eu queria destacar uma mensagem que você passou, que às vezes passa despercebido, né? A questão da governança corporativa e do plano de viabilidade do Convention Bureau. Então, assim, não adianta chegar lá em São Paulo, recortar e colar, até porque São Paulo é um case único no Brasil e nós estamos aqui mostrando que é benchmarking. Então, assim, existe todo um plano de ver o custo de implementação daquele convention, que é só o custo inicial, né? E que recursos que eu vou ter, que salas, que pessoas que são necessárias. E aí tem uma coisa que é legal, e que depois eu quero que você comente, principalmente você, Fábio, que eu digo sempre a diferença do Convention Bureau em relação aos outros, a uma empresa, né? Eu, Vanisa, tenho a minha empresa. Se eu tiver com excesso de trabalho, eu vou dizer não. Ou eu vou botar um valor muito alto e vou contratar outras pessoas para me ajudar. Um Convention Bureau abriu as suas portas. Nós somos uma rede sem ser uma franquia, porque uma franquia, ela exige o atendimento de uma série de requisitos, porque a fritadeira do equipamento A não pode ser diferente da fritadeira do equipamento B, porque o produto vai ser diferente e o consumidor quer a mesma coisa, né? Então, nós somos uma rede, mas não somos uma franquia, né? E nós não podemos dizer não, porque nós somos institucionais. Como é que a gente faz essa gestão de ter que ter uma determinada entrega, né? Porque a hora que o cara decidiu que ele vai abrir o Convention Bureau, ele vai ter que ter entrega. E aí? Eu até convido, eu vou começar aqui a fala, provocou, hein? Eu vou começar a fala, mas acho que eu convido o Helenice também a participar dessa resposta. A gente é institucional até certo ponto. A gente é institucional por quê? Porque, como a Tassi falou, nós temos 600 associados em 30 segmentos e nós somos mercadológicos. Ou seja, a gente está trabalhando para gerar negócio para esses associados. Certo. Inclusive, pode entrar solicitações, a demanda pode ser enorme. Pode vir eventos de 20 pessoas, de 50, de 500, de 10 mil, de 40 mil, que vai ser um prazer atender. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai gerar negócio para esse associado. Então, vai ser um problema do associado. Associado, eu preciso marcar aí 15 visitas de inspeções, porque chegou uma demanda aqui de congresso médico, de congresso internacional, e o associado vai atender, porque para ele é negócio. Ele encara o Convention Bureau como um parceiro comercial, que sabe que vai alimentar a equipe comercial. Ao mesmo tempo em que a gente acaba sendo a única entidade que congrega tanto segmento e que pode ter um papel de representatividade. Sim. Então, a gente tem mesa no Contur, tem cadeira no Conturesp, a Unidestinos tem cadeira no Conselho Nacional de Turismo, mesmo sendo mercadológico. A gente trabalha para o destino, mas antes de trabalhar para o destino, a gente trabalha para o associado, que, por consequência, vai trabalhar para o destino. Quando eu promovo as características de São Paulo, seja no Mapa Mais, para eu falar da metragem dos centros de convenções, número de salas, números de UHs que tem nos hotéis, eu estou colocando em primeiro plano meus associados, que, por consequência, eu vou ter que falar da malha aérea, vou ter que falar dos atrativos, vou ter que falar do mercado. Você vai fazer um congresso de próteses. Como que é o mercado de próteses em São Paulo? Então, a gente vai estar promovendo o Destino São Paulo, mas tendo como primeiro plano o associado. Então, quando vem essa demanda, pode ser gigantesca. A gente tem
Volta para lá. Os associados, a gente joga a bola. Tanto que a nossa fonte de recursos vem do Runtex, vem da mensalidade, vem de projetos patrocinados, e a gente não participa da negociação de nada do evento com o fornecedor, com o associado. Sim. Então, a gente não vai falar não, porque a gente quer que venha cada vez mais, vai falar sim para todos os pedidos e vai acionar os associados para que atenda. Mas aí, antes de passar para a Helenice, eu queria, assim, acho que isso exige um grau de maturidade, né, do associado e que, às vezes, vem de um discurso que veio meio truncado ao longo dos anos, né? Eu tenho horror daquele discurso não custa nada, né? Que nós falamos por anos e anos e anos, não custa nada. Tudo custa, né? Custa e tem valor, né? Então, quando a gente deixava de precificar quanto é que a gente estava investindo, que é a palavra certa, né? Eu estou investindo no seu evento e este investimento nós pretendemos que retorne na vinda de um evento que vai gerar negócios para os nossos associados, vai gerar impostos, e aí a gente tem um retorno financeiro que não pode desistir, que a gente já vai falar, né? Não pode desistir, porque depois a gente acionou e aí já não pode mais parar, né? Você falou que a gente não pode falar não, a gente até pode falar não. Para aquilo que não nos compete e para aquilo que a gente não consegue entregar. Lógico. Se a gente puxa para o Convention Bureau a responsabilidade, por exemplo, de conseguir a gratuidade de alguma coisa ou os brindes, a gente não tem braço para isso, mas a gente sabe quem tem. E Então joga aí, pra lá. então E esse joga trabalho pra de lá. conexão é infinito. Sim. Pode trazer que a gente vai ligar os pontos e vai fazer gerar negócio. E aí depende da maturidade da sociedade de atender. Sim. Agora, se a gente Para gera... não ver aquilo como, poxa, mas esse cara não para de me mandar. Eu disse, mas é para isso que tu É tá para aqui. isso. Ou pra pro isso que cliente tu tá falar, aqui. pô, ninguém me respondeu. Não, o associado tem que saber que o Convention Bureau é um parceiro que vai atender uma questão comercial e aí é de responsabilidade do hotel, do centro de convenções, do restaurante, do fornecedor, da organizadora, responder com uma proposta, convidar para uma reunião, fazer uma visita de inspeção, que a gente acaba acompanhando sempre, né, Helenice? Então, eu acho que... Vou fazer o parênteses para passar a bola para as meninas, para as duas, para a Aline e para a Helenice. Nós temos essa questão também, que é muito particular do Convention Bureau, de sermos formados por uma oferta, prestarmos conta para essa oferta, mas termos por público-alvo a demanda. Certo. Porque o que vai fazer a geração de negócio para os nossos associados é a demanda. Então, eu tenho que fazer uma gestão de relacionamento interna, mas, na verdade, eu tenho que estar lá trazendo as oportunidades de negócio com outro público que não é nada, nem fala com ele. Assim, muitas vezes não vai falar com ele, vai falar na hora de fazer negócio, mas na hora de bater na porta, ele vai bater na nossa. Então, vamos por uma questão aqui de maior experiência. A Helenice, que ele puxou para dar a resposta e que eu meio que me intrometi aqui, mas esse negócio de não ter valor, você acompanhou, né, Helenice? Exatamente. De que não custava nada? Vamos contar um Exatamente. pouquinho dessa história e como isso se transformou. Isso daí, de fato, nós usávamos essa expressão e hoje o que nós tentamos demonstrar é que esse valor que nós falamos que não custa tem toda uma estrutura atrás disso, que foi colocado, né? Que está ali trabalhando em cada passo desse. Para quê? Para que a gente atinja o nosso objetivo de gerar negócios para os nossos associados, aumentar o fluxo de visitantes na nossa cidade e, além de tudo isso daí, ter outras oportunidades dentro da própria geração de eventos nossos, mas que tudo venha beneficiar o destino. Então, por isso, nós cuidamos de toda essa demanda com muito... Hoje, né, com muita transparência também, porque a importância que nós temos desses nossos mantenedores, dessa entrega, é entregar algo, ser claros para eles, encaminhar o que está sendo demandado, e isso é tudo através de leads e com muita transparência, trabalhando todos ao mesmo tempo. Então, nós temos uma demanda, seja ela hotelaria, espaço de eventos, restaurantes, nós temos tudo hoje, trabalhamos com uma plataforma, é claro. Então, à medida que eu pego o briefing, que é uma coisa muito importante, né? Nós recebemos os briefings bem completos, e aí nós vemos qual é a necessidade daquele cliente, transformamos isso numa oportunidade de negócios para os nossos associados e que ela é disparada com todas as informações no mesmo momento para todos. Todo mundo
de uma forma muito democrática, né, e simultânea. Exatamente. E o que você falou, a partir daí, a responsabilidade que a gente conta é que cada um desses associados abrace, né, e veja e tire sempre o que eu digo. Nós damos a chave para ele entrar dentro de uma empresa e ter negócio. Não é só aquele que ele vai ganhar naquele evento, mas ele vai ter a oportunidade de entrar às vezes vão até de organizadores de eventos, às vezes até de uma própria associação de classe e, muitas vezes, também um corporativo. Então, esse é o nosso trabalho. E aí eu quero pegar o gancho com a Aline, né? Que a Aline é a pessoa que está antenada sempre no mercado internacional, né? Aline, o que você agrega? Hoje você trabalha com a captação internacional... Não só promoção. É porque eu só vejo eu só vejo ela fora, né, gente? Então, vamos atualizar, porque a Aline fazia promoção, inclusive agora aqui no Unicongresso, o Tony falou que ela fala 1000 idiomas, né? Então, Aline, por favor, compartilhe ali. Olha, não chega a tanto, foi a Ana Maria fez essa brincadeira, imagina, mas tivemos uma mudança de chave, sim, você não está errada, Helenice, perdão. Vanisa, trabalhei um tempo com a Helenice, então assim, o bom é que eu brinco que eu trabalhei em todas as áreas do birô, menos no financeiro, então... E que é muito importante, né, a gente circular menos no financeiro, eu não seria boa no... Deixa a Kelly continue lá, assim. Deixa a Kelly. continue é a melhor assim. pessoa para estar lá, então assim, mas isso é muito bacana, assim, eu falo que para mim foi importantíssimo porque me deu uma visão de entidade mesmo, então como que a entidade atua, como que a gente se integra nas áreas, como que a promoção está relacionada, obviamente, ao marketing, mas também a parte do financeiro, a parte de eventos, a parte do associado. Então, acho que eu falo que a promoção é o cartão de visitas, né? Então, ela que apresenta o destino que ela vai apresentar à entidade para o mundo. E aí, trazendo um pouco de volta, Vanessa, essa questão do convention que está começando, acho que a gente não pode só pensar no público internacional. Então, a promoção ela é tanto nacional quanto internacional. Muitas vezes, dependendo do destino, ele não está preparado ainda para trazer público internacional. Mas foi por isso que eu ia te perguntar, porque era exatamente esse esclarecimento que eu ia te dizer. Porque muitas vezes a gente percebe que o cara esquece o regional, que o número 1 é o regional. Ele vai com o pé lá, mas ele não está cuidando nem do Ele que foi lá tem para o aqui Japão e ele não trabalhou o interior de São Paulo, né? Que é o público mais frequente. Eu moro numa cidade, que é Gramado, que é sustentada pelo turismo regional. É o cara que vai... Cada vez que tem um evento de Gramado, a gente pega o carro e sobe 2 horas. E aí, essa era a minha provocação. E que bom, né? Porque você é muito sensitiva. Mas eu queria era justamente essa abordagem. Que comece pelo que está no entorno, pelo pessoal que te conhece. Porque, assim, é mais fácil você falar de ABCD para o entorno de ABCD do que você falar ABCD que está no sul para o Nordeste, né? É um esforço gigantesco publicitário de dinheiro. Então, comece pelos seus entornos e vá ampliando ali os seus ciclos até que você vai ser conhecido. Então, perfeito, que bom. Isso. E São Paulo, a gente tem assim, um benefício, primeiro, como entidade, porque nós temos um estatuto que nós atuamos em âmbito estadual. Então, a gente não fala só de São Paulo, capital. Nós trabalhamos também com o estado de São Paulo. Outra questão muito importante, nós somos uma entidade privada, mas temos uma parceria pública muito bacana. Então, hoje, o viés do turismo, por muitos anos em São Paulo, foi focado nos eventos. São Paulo é uma cidade de negócio, exterior praticamente não existe na promoção. Então, era uma coisa assim, São Paulo, negócio, vou para lá, vou trabalhar e vou voltar. E essa mentalidade, já desde antes da pandemia, com algumas gestões anteriores de políticas públicas, foi mudando. Então, quem assumiu a Secretaria de Turismo teve todo um trabalho aí de começar a pensar na cidade. O Convention, obviamente, sempre teve essa atuação tentando mostrar que São Paulo não é só para negócio também, que é muito bom, porque, obviamente, é um turismo muito importante, que movimenta muito a nossa economia, mas que aquele visitante também de negócio, ele pode ficar para turistar, e não é ruim, né? O pessoal vê aquela coisa pejorativa, eu vou trabalhar, né? Você fala, você vai passear? Não, vou trabalhar. Então, assim, não, você pode, hoje o Bleisure, né, muito mais divulgado. Mas exatamente. Mas antigamente tinha até a pessoa que vai, não, preconceito, imagina, eu tenho que trabalhar, não vou passear. Não, vou trabalhar vou passear. Então, acho preciso que pela minha saúde mental. Hoje Somos em dia, humanos. Ainda mais, exatamente. Então, acho que isso foi muito bacana e a gente conseguiu chegar agora numa maturidade de trabalhar São Paulo muito bem alinhado. Então, nós não trabalhamos sozinhos. Nós fazemos o nosso trabalho, mas nós estamos identificando o que a secretaria está fazendo, qual é a promoção, o que eles querem focar,
quais são as cidades do estado, porque também é aquilo. Não adianta a gente trabalhar uma cidade... Nós temos 200 e poucos municípios que são turísticos em São Paulo. Então, assim, é muita coisa, mas nem todo mundo vai receber público internacional. Então, primeira coisa é identificar qual que é a vocação daquele destino, né? A vocação daquela cidade, qual é o tipo de público que a gente pode trabalhar, que a gente pode levar lá, quais são as conexões, porque isso também é importantíssimo. Às vezes a gente está fazendo promoção, mas as estradas são ruins, não tem conexão aérea, então como que a pessoa chega lá? No caso de São Paulo, a gente tem esse benefício, as estradas são boas e nós somos o maior hub aí de avião, né? De voos que chegam no destino. Mas, obviamente, para um destino que está começando é isso, identificar e aí conseguir trabalhar essa gestão de vamos falar um pouco do regional e vamos trabalhar para o público internacional. Se é um convênio que está começando, ele tem que identificar o que ele tem no entorno, quem é o público, quem visita, quem ele pode prospectar das cidades próximas, né? Quem que pode dormir na cidade dele ou quem que vem, mas vai passar um dia que vem para um festival, então ela vai deixar, né? Ele vai gastar aquele dinheiro na cidade. Então, é começar com essa identificação e depois ir partindo para outros mercados. Eu queria só destacar, eu acho que a importância desse alinhamento com o poder público, né? Porque senão fica uma coisa, um para um lado, outro para outro. A gente já tem pouco dinheiro. A gente já tem pouco dinheiro. Aí, se realmente aquele pouco dinheiro a gente não usar de uma forma convergente, inteligente e estratégica, realmente não vai dar nada para fazer, né? Então, eu acho que o alinhamento, mesmo sendo privada, né, é o representante privado da cadeia produtiva, mas é com o objetivo da gente ter uma convergência. Então, deixei para o senhor finalizar as nossas dicas aí para os destinos que estão com intenção de criar um convention bureau. Que recomendações aí a gente não falou ainda e o que você deixaria de mensagem? Perfeito. Eu vou pegar o gancho aqui da Aline. Ela falou sobre vocação. Entender a vocação do destino é muito importante, o potencial que ele tem, a questão da acessibilidade, da malha aérea, das rodovias. Nós conversamos com muitos destinos, buscando entender se fazia sentido ou não ter um convention bureau, porque tem um centro de convenções e por isso quer possuir um convention bureau. Às vezes nem sempre é a indicação. Então, o que faz um convention bureau? Que aí, entende essa vocação, entende a demanda, entende a oferta, o Convention Bureau vai captar e apoiar eventos. Vai capacitar profissionais e vai promover destino. Promover destino tanto para público final, a pessoa que está programando as férias dela, a pessoa que está viajando a negócios e pode ficar 1, 2, 3 dias a mais, ou B2B para a pessoa que possui um evento. Eu tenho um evento, quero escolher um destino. O que você está comunicando para ela? Porque você tem que comunicar que o seu destino é bom, que o seu destino é competitivo e que tem infraestrutura. Tem a hospedagem, tem a malha aérea, tem a metragem para eventos. E tudo isso precisa de recurso. Um recurso que você vai buscar através do que a gente conversou aqui e que vai estar presente nesses 3 Cs. Então, quando eu capto o evento, quando eu apoio um evento, eu quero que esse evento esteja engajado com o Runtex, com o pagamento do Runtex, porque por mais que se chame tax, não é uma taxa, é facultativo. É a contrapartida que a gente espera. Exato. A capacitação, eu posso buscar um patrocinador para eu conseguir treinar toda a linha de frente do turismo e criar uma boa experiência do visitante. E comunicação, quando eu falo de promoção, pode ser um plano de mídia, pode ser campanha, pode ser roadshow, pode ser treinamento, pode ser capacitação, e tudo isso buscando visibilidade, branding, conversão para o meu site. O meu site ele pode ter valor de mídia, então tudo precisa ter recurso para que a gente consiga reinvestir. Então, reinvestir em equipe, reinvestir em mais pesquisa de eventos, reinvestir em mais promoção, e isso vai gerar mais negócio para o associado. Então, é entender o mercado do seu destino, entender se faz sentido, entender a vocação, a oferta que você tem, a possível demanda que você vai ter, seja regional, seja... Em relação a esta oferta que você tem. Exatamente, e focar nesses 3 Cs. Muito bem. Olha, gente, é um espetáculo, assim, ó, muito obrigada. Acho que isso vai ser extremamente esclarecedor para esses destinos que estão cogitando. Eu acho que ficou um pouco mais claro, né, como que funciona um convention. Claro que é um convention de referência, mas eu acho que a gente trouxe aqui coisas que são muito transversais, né, que é o básico de cada convention bureau. E sigam, né, os nossos outros episódios, porque esse aqui é o número 1. Então, não é o número 1 na prática, mas ele, de fato, deveria ser visto em primeiro lugar. Aula 0, né? Aula inaugural. Zero. Nós vamos botar ali aula inaugural para destinos iniciantes, né? E aí, depois, agora, vocês têm todos os outros episódios
para entender um pouquinho mais e mergulhar nesse universo que é fascinante, que tem gente que está aqui há muito tempo, né? Mais de 20 anos. Que está há muito tempo. Então, muito obrigada aqui de coração por toda a generosidade e de compartilhar esse conhecimento. E fique com a gente.